Bom dia, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Há uma história em que o homem estava totalmente decepcionado com tudo e com todos, até mesmo com a fé. Dizia ele que já durante anos havia feito vários pedidos a Deus e que nunca tinha obtido resposta como ele desejava. O sonho dele era ter uma grande casa, quase uma mansão, mas nunca conseguira. Decepcionado com sua vida espiritual, resolveu que mudaria de lado, passaria para o lado do diabo, e assim fez com o intuito de receber o que ele tanto queria e que não tinha conseguido até aquele instante. Fez então um pedido ao inimigo. Queria a casa dos seus sonhos. Então o diabo respondeu e disse que não daria apenas a casa, mas também o trabalho, fama, enfim, tudo que o homem queria e algo mais. O homem ficou impressionado, rapidez no atendimento e ainda acréscimo no que pedira. As coisas foram acontecendo e o pedinte, cada vez mais maravilhado, um dia o diabo o levou numa mansão, na casa para ninguém colocar defeito. Algo grandioso, então disse: Esta casa será a sua casa para fechar os seus desejos. Só tem uma coisa, disse o inimigo. Dou-lhe a casa, mas eu preciso de uma coisa em troca. Qual? Perguntou o homem. Tudo aqui é teu. Casa, móveis, decoração, enfim, tudo, tudo. Mas eu preciso de 2 pregos na parede da sala. E esses 2 pregos serão meus, e você não poderá mexer neles, muito menos tirá-los. O homem, já seduzido e entusiasmado, disse: O que são 2 preguinhos em comparação com esta mansão? Negócio fechado, e assim foi. O homem vivia um tempo de extrema alegria. A casa era tudo, realização praticamente total. Um belo dia ele chega em casa e encontra pedaços de carne pendurados no prego. Naquele prego estranhou, mas achou que aquilo não tiraria sua alegria. No dia seguinte, mais carne. No terceiro dia já percebia um incômodo. As carnes penduradas já estavam putrificadas. Já estavam podres. O cheiro era insuportável. Mau cheiro e insetos tomavam conta do ambiente, que se tornou inabitável. Resolveu chamar o seu doador e reclamou. O diabo disse: Cumpri o que disse que faria. Fizemos um acordo. Dei-lhe a casa e disse que os pregos seriam meus e eu poderia fazer o que eu quisesse. Um simples prego arruinou o ambiente da casa, trazendo mau cheiro e bichos insuportáveis. O pecado é assim. Cuidado com os negócios que fazemos na vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a realidade do pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O homem pode decidir entre o bem e o mal. A coisa mais extraordinária no ser humano não é exatamente aonde ele vai quando é obrigado a ir, mas quando ele faz bem a sua escolha ao ter a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. No caso do homem da história contada, na introdução, ele escolheu o mal, escolheu pecar. O alvo do Criador, de bem-estar físico e espiritual, foi desperdiçado pelo homem ao fazer sua escolha. Se tudo que Deus fez foi muito bom, por que razão nos deparamos com tantas coisas que não são tão boas assim? Por que encontramos um mundo repleto de violência, dor, sofrimento, luto? Porque esta tem sido uma das muitas perguntas inquietantes na existência humana. A resposta está em uma só palavra: pecado. O que é pecado? Existem várias maneiras de se considerar o pecado. Em suma, pode ser dito como sendo tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende o caráter de Deus.
A realidade do pecado que encontramos na Bíblia é uma experiência explicitada e evidenciada na vida humana. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mesmo assim, a tendência do homem tem sido negá-lo, amenizá-lo ou interpretá-lo de outras maneiras. A nossa história comprova a existência do pecado, mas tem havido um esforço na elaboração de teorias como ateísmo, determinismo, hedonismo e outras, querendo tirar ou atenuar a realidade do pecado. Argumentam se não há Deus, não há pecado. O homem não é livre, não fez escolhas, tudo foi determinado. Segundo esses ensinos, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade da escolha feita pelo homem. Outros invocam que a vida é ditada pelo prazer. O foco é o prazer, sentir-se bem, não importa o custo e os meios. O hedonismo tenta de todas as formas e argumentos esvaziar o conceito de pecado como algo real. Tenta também eximir o homem de responsabilidades em relação ao pecado e não apresenta suas respectivas consequências. Ensina que o importante é o prazer, e não importa se é certo ou errado. Esse ensino é muito presente na sociedade hoje. A teoria da evolução também, em certo sentido, além de outros distúrbios, esvazia o conceito de pecado. O que a Bíblia chama de pecado, a evolução trata como sendo herança da vida primitiva, vida animalesca.